parte do que o Senhor está fazendo com a nossa comunidade nessa estação é nos dando, nos levando, melhor do que dando, nos levando a considerar a decisão de nós sairmos desse prédio. E isso vai acontecer neste mês ainda, onde nós vamos sair desse prédio e nós, muito provavelmente, vamos para um lugar bem menor. E nós estamos fazendo isso não com um sentimento de como é que fala? Sentimento de perda, não, de sentimento de retrocesso ou de alguém que fracassou. Mas nós estamos nessa fase, enquanto nós entregamos um prédio como esse, nós estamos sentindo, olhando e observando tudo aquilo que o Senhor já fez no nosso meio enquanto nós estávamos aqui. Nós não viemos para cá pelas nossas próprias forças, nós não viemos para cá pela nossa própria vontade, assim por dizer. Foi o Senhor que nos colocou aqui, e se você olhar para os seus arredores, você vai ver as pessoas que vieram como presente do Senhor a serem adicionados a esse corpo. Isso que é mais importante para esse 1 ano e pouco, 1 ano e meio quase que nós estamos nesse lugar. A Imago Dei não é o Cine Rex, a Imago Dei não é esse prédio, nós não nos definimos porque nós estamos aqui. Na verdade, uma das maiores motivações pelo qual nós estamos fazendo isso, é porque nós estamos removendo também as distrações financeiras que têm assombrado a liderança dessa igreja. Então, ao invés de nós estarmos gastando o nosso tempo, o nosso coração, gastando a nossa energia como igreja, fortalecendo as bases espirituais dessa casa, na verdade, nós estamos muitas vezes correndo atrás de meios e maneiras de sustentar esse prédio, sustentar essa casa financeiramente. Então nós estamos fazendo isso porque o nosso interesse como casa é a presença do Senhor. Então nós iremos aonde quer que nós tenhamos que ir. Nós mudaremos quantas vezes tivermos que mudar, para que nós tenhamos os nossos corações perfeitamente alinhados ao do Senhor, completamente entregues ao Senhor. O nosso interesse não é sermos vistos por um prédio bonito. O nosso interesse é de que o Senhor seja visto por meio da nossa completa entrega e submissão ao Senhor e à voz do Espírito Santo em qualquer tempo que nós estejamos vivendo. Então veja como de certa forma até antagônico, de certa forma até é estranho essa luta que nós estamos vivendo como comunidade, porque parece que nós estamos como se fosse o Senhor dos Anéis preparando para a guerra, sabe? Parece estar naquele sentimento, o que vai vir agora? O que vai vir agora? Para onde nós vamos? O que o Senhor vai fazer? Né? Qual vai ser a nova fase? Qual vai ser o novo crescimento que o Senhor vai dar? Quais vão ser os frutos? E um sentimento começa a brotar no nosso coração de que coisas boas vão acontecer. Ao mesmo tempo a gente olha para trás, olha para os frutos dessa estação e nós começamos a olhar também, mas puxa vida, mas nós demos frutos aqui. Não foi boa essa estação. Eu nem terminei meu escritório. Poxa vida, quando coloquei o livro na parede, já vou tirar o livro da parede? Ainda tem muito para crescer, ainda tem muito para fazer. Foi boa essa estação, nós demos fruto. Nós fomos obedientes. Se você pensar num ano de catecismo que nós fizemos, meu Deus, que maravilha. Nós pensamos, lembra quem foi no nosso acampamento de Páscoa? Meu, que delícia que foi a comunhão da nossa comunidade naquele retiro. Os tempos, as vezes que nós fizemos, junto a todo mundo aqui, vamos lavar o prédio. Esse chão foi lavado umas 20 vezes. Não é? Esse é o sentimento, pelo menos, né? E nós vemos coisas boas aconteceram também. Mas entre as coisas boas que aconteceram e as coisas boas que virão,
nós temos esse limbo, essa pequena faixa de realidade que não parece ser boa. Como é que pode? Nós vivemos coisas boas, estamos indo para outras coisas boas, mas nós estamos num lugar desconfortável. Estamos num lugar azedo, um lugar que não queria estar aqui. Será que tem jeito de ir de coisa boa para coisa boa? Será que tem como ir de comunhão para melhor comunhão? De bons frutos para melhores frutos, direto? Nós lemos, e eu quero te convidar a ler de novo, nós vamos abrir mais uma vez em João 15. A nossa liderança, essa vai ser a terceira vez que eles vão ouvir. E que o Senhor fale ainda mais. Em João 15, Jesus diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu até tinha pedido para o Caco fazer uma arte, porque eu queria que essa mensagem se chamasse o pai e o agricultor. Nós vamos ver duas maneiras que Deus se relaciona conosco, a igreja. A primeira vez ele vai falar como se fosse um agricultor lidando com uma planta. Depois ele vai falar como um pai em relação com seu filho. Então aqui ele vai falar que ele é a videira verdadeira e o pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo que não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos e jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. O meu Pai é glorificado nisso, que vocês deem muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também vos amei. Permaneceis no meu amor. Do versículo 1 ao versículo 16 dessa passagem, a palavra permanecer, ela é falada 16 vezes. Esse é o foco do texto. Jesus está querendo dizer para os discípulos que se o povo de Deus não permanecer em Jesus Cristo, o Pai arranca eles e lança fora. Então, nós temos três pessoas aqui, três grupos. Nós temos o Pai, nós temos a videira, que é Jesus, e nós temos os ramos, que é o povo, e nós temos os outros, que seria uma quarta categoria aqui, os galhos. Então, chega um momento que o pai, que é o agricultor, vem para o filho, que é a videira, e fala: filho, nós vamos nos satisfazer daquilo que você produz. Então, pensa nessa beleza do pai conversando com o filho. Lembra a frase dos moravianos, de que o cordeiro receberá a recompensa do seu sofrimento? Lembra aquela ideia do pai olhando para o filho: filho, tudo aquilo que eu te prometi você vai ter. Pede-me, eu te darei as nações. Eu quero as nações, pai, me entrega. O pai entrega as nações para o filho. O filho sofre, mas ele sofre sabendo, tendo em vista aquilo que ele vai ganhar pelo seu sofrimento. E agora o pai vem em um momento das estações, entre ali, que horas é mesmo? É primavera ou é na primavera que é a poda? Nossa. Tá aí, no final do outono para o começo da primavera é inverno. Terminou o outono, é inverno. No final do inverno, Então nós temos uma transição de estações, onde o pai vem para o filho e fala: ok, não é nenhuma estação onde você já deu fruto, nem a próxima estação onde você vai dar mais frutos. Mas existe esse meio termo agora, Jesus, que nós vamos ter que lidar com a escassez, com o tédio,
com uma fase onde a videira não está dando fruto, está só lá, tendo espaço, né? Ocupando espaço. Minha mãe tem uma lá na casa dela, no quintal dela, deu fruto, a gente colhe os frutos, come. O restante do ano, o que ela acontece? Fica lá, dá sombra, né? Mas não, fica isso. É um tempo de fruto, você olha, nossa, que lindo, olha os cachinhos, que coisa maravilhosa. Aí chega lá perto do Natal, a gente colhe os raminhos e come, e acabou, né? E aí o pai vem no meio dessa estação que não tem fruto nenhum no pé. Ele fala, ok, a última estação foi ótima. Filhão, muito fruto veio dos ramos que cresceram de você, porque eles permaneciam em você e eles alimentavam-se da seiva que fluía de você, da vida que fluía de você. Agora, nós precisamos lidar com o crescimento, com os ramos que produziram e com as coisas que já não mais pertencem à realidade de videira. O pai chega perto da videira, então, ele é o agricultor, ele começa a arrancar todas as folhas secas, todos os galhos secos, tudo aquilo que não deu fruto. E lembrando, nós somos esses ramos que estão secos ou que estão verdes, que deram frutos e que não deram frutos. Ele falou, vocês são os ramos. Então ele começa a retirar de cima da videira, que é Jesus, aqueles que não estão conectados a Jesus. Sabe, às vezes como igreja, se nós não discernimos esses momentos de poda, nós, pastores especialmente, começamos a sofrer de perdas, porque nós começamos a ver que o Senhor está removendo relacionamentos do meio da igreja, sem entendermos que o que está acontecendo é que o Pai está removendo pessoas que não dão frutos no meio do corpo. E aí a gente começa a sofrer porque a gente gosta do relacionamento. Eu não queria que fulano fosse embora. Eu não queria perder fulano. Mas na verdade, nós estamos cuidando do relacionamento e não dos frutos, dos ramos frutíferos. Quem faz isso é quem? É o pai, ele não pergunta para o pastor. Ele não pergunta para a liderança, e aí, vocês gostariam que fulano, dá um voto aí, dá uma nota para fulano, ciclano, de 1 a 10, o que você acha? Ele não pergunta a nossa opinião. Quando chega a época de poda, o agricultor vem para a sua videira, porque é ele quem cuida da videira, e é ele o responsável por limpar, regar, e é ele quem é responsável para dar o crescimento à videira. E aí, ele vem e remove coisas de cima da videira. E muitas vezes, isso na realidade da igreja, isso também, coisas removidas, são coisas boas. Coisas removidas são coisas permitidas também. Ele não remove só pecados, pessoas bagunceiras, problemáticas. Nossa, vamos remover aquele fulano lá porque ele só dá BO nas reuniões. Porque fulano não participa de nada, remove ele para dar fruto. Né? Não, ele também remove boas coisas. Coisas que funcionaram na estação anterior, mas que agora já não dá mais fruto. Isso é um grande problema em muitas igrejas. Porque se deu fruto em uma estação, a gente transforma em fórmula. Deu fruto, funcionou. O que a gente faz? Copia e cola, copia e cola, copia e cola, copia e cola, copia e cola. O pai olha e fala, deu fruto uma vez, por que vocês continuam fazendo isso? Funcionou uma vez, por que vocês continuam alimentando um galho seco? Está aguando, o bagulho está morto, por que vocês estão alimentando planta seca? Então, parte do que acontece tanto na realidade de igreja local, quanto na nossa vida cristã, é de que o Senhor remove coisas boas e ruins, mas não a fim de nos fazer mal, mas porque nós estamos em Cristo. Então, ele não olha e fala, vou remover isso que é bom da vida do Derek, para ver o Derek chorar um pouquinho. Para ver o Derek ficar escandalizado um pouquinho. Ele arranca porque ele sabe, como um bom agricultor, como dar crescimento à vida do Derek. Ok?
Então, às vezes, isso pode ser muita água, isso pode ser muito adubo, isso pode ser muito nutriente que está sobrando. Ele adequa a planta, ele adequa a videira para que a videira cresça e dê frutos por meio de seus ramos, que são nós. Então, nessa fase que nós estamos vivendo entre bons frutos e outros bons frutos, nós precisamos compreender que os bons frutos futuros, na verdade, serão resultados da nossa persistência, permanência em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para essa fase da nossa própria vida, às vezes a gente pensa que o Senhor nos abandonou. Isso, levando para a vida cristã, esse geralmente é aquele tempo onde a gente ora e a gente não ouve a voz de Deus, a gente lê a Bíblia e toda vez a gente embaralha a vista e dorme, porque a gente não tem mais vontade de ler a Bíblia. A gente lê a Bíblia e tudo que a gente quer é assistir Netflix. A gente está apático, porque a gente está num período de inverno. A gente está naquele período onde a árvore está quase gotejando seiva para todos os ramos. Tipo, está todo mundo sobrevivendo. Mas a imaturidade muitas vezes faz com que a gente olhe para essa estação e pense: Deus me abandonou. Deus já não me ama. Deus já não me aceita. Porque Deus se esqueceu de mim. Ai, que saudade, porque Deus, quando eu ouvia Deus, quando eu pregava, quando eu louvava Deus no meu quarto, eu lembro das noites que o Senhor me acordava e eu adorava o Senhor de madrugada. Todos nós temos essas histórias de saudade, né? Mas muitas vezes estes foram os adubos, as alimentações e as podas que fizeram com que nós dessemos os frutos que nós demos. Mas aquilo já não é mais alimento e nutriente para os outros frutos que vão vir. Como um bom agricultor, Deus olha e corta aqueles que já deram frutos. Ele arranca aqueles que não estão dando frutos. Ele arranca coisas que estão obstruindo o crescimento dos ramos. Coisas que estão sufocando o ramo. Como na palavra do agricultor que lançou as sementes. Lembra? As sementes que caíram entre os espinhos, o que aconteceu? A planta cresceu, mas ela deu fruto? Não. Por quê? Ele diz que ela cresceu, os espinhos cresceram ao redor dela e sufocaram a planta, não permitindo que ela desse fruto. E o que eram esses espinhos? Ele vai dizer: as preocupações da vida. Então as preocupações cresceram, sufocaram e impediram. No tempo da poda é o tempo onde o Senhor vem e faz o quê? Remove preocupações da vida. Às vezes Ele nem remove no sentido de: vou tirar essas preocupações te dando dinheiro para você não se preocupar. Na verdade é um sentimento de: eu estou no brejo, mas glória a Deus, que é Deus que me sustenta. Eu estou no fundo do poço, mas obrigado, Senhor, porque o Senhor é um bom pastor. E essas coisas que Deus faz, Ele está nos adaptando, nos moldando. Você provavelmente já viu alguém tratando ou cultivando um bonsai. É como um dono de bonsai que começa com arame, forçar os ramos e podar pequenos galhinhos, fazendo com que ele naturalmente, vagarosamente chegue ao formato que ele deseja daqui 2 anos. Deus, como um bom pastor e como um bom agricultor, Ele sabe o tempo e a estação que nós estamos vivendo. Ele sabe os frutos que nós vamos dar no futuro. E nós precisamos nos agradar no Senhor, nos satisfazer no Senhor. Vocês, como nós já vimos e como muitos de vocês já nos falaram, vocês também sabem que estão vivendo num tempo de poda individualmente. Um tempo onde você está gritando interiormente porque nem orar você consegue orar e pedir ajuda.
É aquele, o tempo, eu gosto de chamar o tempo das orações de gemidos inexprimíveis. Né? A única coisa que você consegue dizer é: "Ah, Jesus." Às vezes eu tenho momentos de orações que são basicamente: Jesus, 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 Jesus. Basicamente isso. Porque não tem mais nada dentro de nós que a gente consegue encontrar força para expressar. Estes são os momentos onde a gente deveria olhar e falar: Senhor, será que o Senhor se alegrou de mim na minha última estação de frutos? E agora o que está acontecendo é o Senhor está removendo as coisas boas que estão satisfazendo o meu coração para que eu volte os meus olhos ao Senhor de novo. Para que eu possa novamente te buscar, novamente me entregar, novamente voltar para jejuns e orações e comunhão dos santos e estudo da palavra e evangelismo e amor fraterno e cuidado com os pobres e menos favorecidos. Será que o Senhor está fazendo isso comigo? Porque se nós não discernirmos isso, se nós não passarmos por esse momento, nós somos geralmente rápidos a nos afastar. A ignorar a igreja. Primeira coisa que é cortada da nossa agenda são as reuniões de oração, são os pequenos grupos, são grupos de estudos ou aulas bíblicas. Aí a gente até deixa o culto de domingo, porque domingo geralmente a gente não tem muita desculpa para faltar. Né? Aí a gente até vem, mas vem, é corpo presente. Chega aqui, a mente está em outro lugar, só está para ninguém te questionar por que você não veio, para você não se sentir pressionado, e aí você vem. Mas o resto parece que você já decidiu, tudo está blá, e eu não tenho força para fazer mais nada. A gente, ao invés de persistir em avançar, nós começamos a retroceder. Já aconteceu isso com alguém aqui? Abre comigo em Hebreus, capítulo 12, perdão. Aqui nós acabamos de passar pelos heróis da fé que persistiram em caminhar em direção à promessa, mas sem ver a promessa. Imagina se eu dissesse para vocês hoje assim, Igreja de Magodei, nós vamos pelos próximos 50 anos buscar a presença do Senhor nessa cidade, para que essa cidade veja, reconheça o senhorio de Cristo, mas eu também preciso dizer, nós vamos lutar por 50 anos, mas nós não vamos ver isso acontecer. 50 anos de caminhada, de peregrinação, de busca, de trabalho. Será que nós continuaríamos? Ou começaríamos? Ou será que antes mesmo de dar a largada a gente já falaria, mano, a gente não vai ver isso. Isso não vai acontecer. Né? Vamos parar já. Vamos parar. Acabamos de... Capítulo 11 eles receberam a promessa, mas não viram a promessa. Eles foram fiéis, foram persistentes, amaram ao Senhor, confiaram no Senhor, mas não viram aquilo que eles estavam buscando. Aí capítulo 12 começa assim: portanto também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir, e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Como? Fixando os nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então, Jesus, por causa da promessa que havia sido dada a ele foi para a cruz, não vendo na cruz aquilo que estava meio que fazendo um paralelo
com os heróis da fé. Ele foi porque ele tinha em vista aquilo que estava sendo proposto para ele pelo Pai. Versículo 3: assim então considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Então olhem para Jesus e vejam que Jesus sofreu de tal maneira, mas sem retroceder e sem parar, ao ponto de se entregar até a última gota de sangue sendo derramado na cruz. O autor de Hebreus fala assim: olhem para Jesus, não somente para os heróis da fé, não somente para aqueles que você acredita serem bons modelos e exemplos de homens e mulheres de Deus, mas olhem para Jesus, que muito mais do que simplesmente sucesso ministerial, sucesso de avivamento, Jesus sofreu sem parar e sem desistir. Então vocês também vejam Jesus para que vocês não cansem e não fiquem desanimados. E ele aí joga essa na cara dos leitores, dizendo: porque no combate contra o pecado, vocês ainda nem resistiram a ponto de derramar sangue. Vocês acham que vocês estão tipo assim, ai, agora eu estou sofrendo. Ele falou: vocês não estão nem sangrando ainda por causa do pecado de vocês. Tem muito a persistir, tem muito a avançar, tem muito a se adequar na nossa caminhada. Nós ainda vamos ver muitas montanhas e muitos vales na nossa caminhada, na nossa jornada. E vocês ainda nem sofreram o que vocês ainda vão sofrer. Então, tipo assim, relaxa, respira, toma água, encosta numa árvore, deu 5 minutos, bora continuar a jornada. E aí ele diz o seguinte: já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como filhos? Aqui é a parte do Pai agora. O Pai e o seu povo, seus filhos. Já vos esqueceste do que ele disse a vocês como a filhos? Filho meu, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem fiqueis desanimado quando por ele fores repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo aquele que recebe como filho. Uau! Essa palavra de disciplina é basicamente a mesma palavra usada para poda. Aquilo que Jesus estava falando com o povo, eu vou podar vocês para que vocês deem mais frutos, é a mesma linguagem que o pai agora usa para falar com os seus filhos. Eu vou disciplinar você para que você se torne uma boa pessoa. Esses bons frutos é a responsabilidade do pai trazer nos filhos uma boa caminhada, uma boa posição, uma boa vida e caráter nos seus filhos. Mas a questão é de que por que ele está corrigindo os seus filhos? Ele diz assim: é visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Ele está falando assim: se vocês acreditam ser filhos e vocês não passam por estações de repreensão da parte do Senhor ou de poda da parte do Senhor, então talvez seja porque vocês nem filhos são. Porque se vocês são ramos amarrados, conectados, que permanecem à videira, e se vocês são filhos do Senhor, então com certeza o Senhor vai apertar vocês, mesmo quando vocês não querem. O Senhor vai repreender vocês, mesmo quando vocês não gostam. E Ele faz isso não simplesmente como nós pais fazemos, esperando que seu filho erre para consertar algo. Ele pode também repreender você enquanto você está caminhando em paz. Talvez na nosso caminhar em paz seja um momento onde o pai vai olhar para você e vai dizer assim: agora não é hora de você descansar. Mas eu estou só descansando, pai.
Mas este não é o momento de descanso. Você precisa agora arregaçar as mangas e trabalhar. Não é hora de semear, é hora de colher. Não é hora de colher, é hora de semear. Os dois são boas coisas. Os dois são positivos. Os dois são bons. Tem hora para tudo. E até mesmo nas coisas positivas e permitidas, enquanto nós estamos fazendo coisas que são boas, coisas que são úteis, o Pai também pode nos repreender como um bom Pai. Quem aqui já sentiu repreensão da parte do Pai enquanto estava fazendo algo certo? Alguém? Talvez você está evangelizando. Eu me lembro do Kirk um dia, Kirk, um pastor nosso dos Estados Unidos, ele contou para a gente que uma vez ele planejou uma viagem missionária para a África, para algum lugar na África, e ele estava lá evangelizando e pregando, estavam fazendo campanhas, e ele estava pregando o evangelho. E aí, enquanto ele estava em uma das pregações, no púlpito, pregando para uma galera lá, ouvindo a pregação dele, fazendo algo top, assim, sabe aquele negócio de tipo, eu vou trazer avivamento. O Senhor, ele disse que eu ouvi a voz do Senhor e o Senhor me perguntou, o que é que você está fazendo aqui? Imagina, eu estou pregando o evangelho, Senhor. Eu não pedi para você vir aqui. Eu não te chamei para estar aqui. Você não deveria estar aqui. Por que você veio aqui? Peraí, então, pode ser que o Senhor nos repreenda e mude as nossas vidas, mude coisas que nós estamos fazendo, mesmo enquanto nós estamos fazendo coisas boas, úteis, que glorificam ao Senhor? A resposta é, se você é filho, sim. Se você não é filho, pode ser que o Senhor permita que você faça o que você quiser, coisas boas ou ruins, o resto da sua vida, sem você sentir um pingo de condenação, um pingo de aperto no coração, um pingo de temor no seu coração, porque o Senhor simplesmente deixa. Você não é filho dele, ele não precisa te repreender. Estão me ouvindo e magodei? É melhor que a gente sinta a mão do Senhor sobre nós em qualquer momento que nós estejamos vivendo. Se daqui 6 meses, 1, 2 anos, nós estivermos num lugar lotado, experimentando curas, experimentando explosão evangelística na nação, e nós sintamos a mão do Senhor de novo, como nós sentimos esse último mês, acreditem, nós vamos parar tudo o que nós estivermos fazendo de novo. Mas nós estamos fazendo evangelismo e as pessoas estão vindo. Mas a mão do Senhor está sobre nós. O Senhor está nos atraindo. Nós estamos fazendo coisas boas, coisas úteis, coisas que glorificam o Senhor. Mas pode ser que agora não seja a hora. Você já parou para pensar que todo avivamento que já teve, já acabou? Não é da vontade do Senhor trazer avivamento, gente? Será que o Senhor não gosta que avivamentos aconteçam no mundo? Espera aí. Nós experimentamos um momento de despertamento no IHOP em 2009, quando nós chegamos. 1 mês cravado, quando nós chegamos em Kansas City. Houve um despertar no IHOP. Milhares e milhares de pessoas começaram a vir para o IHOP de todo lugar do mundo. Toda noite tinha reunião de avivamento. Pessoas, enquanto a transmissão das reuniões que estavam acontecendo, as pessoas estavam sendo curadas do outro lado do computador. Tinha cadernos e cadernos anotados de pessoas curadas, que nunca nem estiveram na sala que nós estávamos. As pessoas começavam a cantar, de repente começavam a manifestar pelo Espírito, outros por outros espíritos. Nós estávamos lá e coisas incríveis, inacreditáveis estavam acontecendo. Toda noite parecia aquele sentimento, nós não podemos perder hoje à noite. Isso aconteceu por quase 6 meses. Um dia, a liderança pegou o microfone e diz assim, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesses 6 meses.
mas nós estamos ouvindo da parte do Senhor, nós estamos sentindo a mão do Senhor, nos levando a outro lugar, nós estamos parando as reuniões de avivamento. E a gente vai dizer, é o quê? Quem que para um avivamento? Quem que para? Tipo, pessoas estão sendo curadas. E aí eu me lembro, esse foi uma das frases mais ousadas que eu já ouvi o Mike Bickle dizer no nosso tempo inteiro em Kansas City, Alma. Ele virou e falou assim, porque nós sabíamos que nem tudo o que estava acontecendo era do Espírito Santo. Mas por causa daqueles poucos que nós tínhamos certeza que era, nós esperamos que o Espírito Santo fizesse para que a gente pudesse mover. A gente permitia que esses loucos aqui estivessem fazendo coisa que não tinha nada a ver, porque esse aqui o Senhor estava realmente fazendo. Será que nós vamos ter maturidade para fazer isso um dia? Será que nós já temos maturidade hoje para compreender o que o Senhor está fazendo com a Imago Dei hoje? Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós podemos, como nós vimos na nossa reunião, nós estamos em comum acordo. Eu senti isso, eu senti que nós estamos em concordância. A igreja Imago Dei está em um só coração nessa próxima estação. Avançando juntos. Vamos mudar juntos. Mas posso dizer o que vai acontecer? Vocês vão ser questionados por muitos amigos seus de outras igrejas a respeito da burrada que nós estamos fazendo saindo desse prédio. Nós vamos ser questionados por outros pastores a respeito de sair desse prédio como se nós tivéssemos ouvido errado da parte do Senhor. E será que nós vamos ter maturidade para compreender que vozes não são tão importantes quanto a presença do Senhor? Se nós estamos aqui para receber aplausos de homens, então vamos ficar. Que se lasque o nosso nome, que se lasque Serasa, SPC, que é o quê? Vamos acampar aí, né? A gente finge que está tudo bem e continua, né? O que nós queremos é que, queira nós diminuamos de números, queira a gente cresça nessa próxima estação. Nós queremos ter ao nosso favor diante do trono da graça que nós fomos obedientes e sinceros diante do Senhor e diante da congregação. Mas ainda estamos nesse lugarzinho desconfortável, igreja. Mas ainda estamos aqui. E olha que legal que o autor vai dizer no versículo 11. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, porém, ela produz fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Nós estamos literalmente nesse momento onde assim, não quero, por quê? Arrancou meu celular, estou de castigo, né? Recebi umas palmadas. Nós estamos naquele momento onde nós estamos sendo ajustados, apertados pelo Senhor. Nem tudo que o Senhor está ajustando era ruim. É como nós conversamos aqui na reunião, o prédio é errado, o prédio é mau? Não! É maravilhoso, obrigado, Senhor, por esse prédio. Os cultos que nós fazemos aqui são ruins? Não, são bons. Ah, não, era a respeito do café. Nós construímos o café agora, vamos ter que sair. Né? O café era ruim. Não! O Senhor está apertando os nossos corações para espremer, para remover as distrações e as coisas que nos tornam confortáveis com os frutos que nós demos no último ano. Nós não queremos viver imagina uma videira falando todo ano, lá em 2000, nossa, quanto fruto eu dei. Cara, como eu era frutífero. Aí a parreira do lado, mas e esse ano? Nossa, você não sabe de nada. Eu sou conhecido como aquela que deu mais frutos no ano de 2000. Tá, e esse ano de 2022 vai ter fruto? Você não está entendendo? Os meus frutos do ano 2000
mostram a minha fama e quão boa videira eu sou hoje. Não importa se eu estou dando fruto ou se eu vou dar mais frutos. O que importa é que aqueles frutos foram incríveis. Imagina que ridículo seria isso. Que ridículo seria essa conversa. Se nós ficássemos preocupados em permanecer em relação àquilo que nós já fizemos e que nós já vivemos. O Senhor não nos chamou para darmos um fruto. O Senhor não nos chamou para uma estação de frutos. O Senhor nos chamou para largar tudo para trás e começar a caminhar até quando Ele quiser. A jornada do peregrino, a diferença do peregrino e do andarilho, né, que o andarilho não faz ideia o que ele está fazendo da vida. Ele vai andando, passa uns anos num lugar, aí ganha força, agora eu vou caminhar mais um pouquinho. O peregrino, ele sabe, ele entende o que ele está fazendo, ele entende, ele ouve a voz do Senhor. É como Abraão. Abraão foi para um lugar porque ouviu a voz do Senhor, continuou caminhando em prol e em busca do Senhor. Onde quer que ele encontrava o Senhor, ele erguia um altar. Opa, encontrei o Senhor aqui. Deixa eu marcar esse lugar para eu não esquecer depois que nessa estação eu encontrei o Senhor. E continua buscando. A Imago Dei vai passar por muitos desses momentos. Vocês, como cristãos, vão passar muitos desses momentos. Muitos dos momentos onde vocês vão experimentar essa poda, esse momento onde o Senhor vai estar ajustando, trazendo disciplina na sua vida, e a sua vida individual vai estar desconectada daquilo que nós vamos estar vivendo como comunidade. E nós vamos ter que ter sinceridade para viver esses momentos. Nós estávamos conversando com alguém ontem da nossa comunidade, que estava falando para a gente, esse mês foi um dos meses mais difíceis que nós passamos até hoje. E por que você não falou nada? Não, porque eu não queria preocupar, não queria dar... Não, peraí, é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos vendo. Se um está fraco, o outro que está forte suporta os pesos do que está fraco. Como num casamento. A gente lá em casa tem um trato, a gente nunca pode estar ruim os dois juntos. Deu uma má notícia, o outro não pode dar outra. Tipo, aguenta, deixa para amanhã. Amanhã você traz a notícia de hoje. Eu tô ruim hoje, você me aguenta. Os dois ruins não dá certo. A gente tem que ser assim como igreja. Deus está te disciplinando hoje, Lucas. Então eu vou te ajudar. Então eu vou te encorajar nesse momento. Então eu vou te ajudar a passar pela fase do deserto, pela fase da poda. Eu vou lá te encorajar. Fica lá, fica firme. Continua lendo sua Bíblia, continua orando. Não desiste, não retrocede, não vai embora. Não é sentimental, não é emocional, é espiritual o que está acontecendo. Persiste, porque olha só o que ele vai dizer no versículo 12. Por causa de tudo isso que eu estou dizendo, por causa dessa disciplina, por causa dos frutos que estão para acontecer, ele vai dizer assim, portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário, seja curado. Então, nesse momento de disciplina, nesse momento de poda, é que a gente olha para o lado e fala, quem é que está sangrando mais? Quem é que está rastejando mais? Vamos gastar tempo com ele, vamos puxar ele, mais pessoas ao redor dele para que ele não fique para trás. Para que os mancos não se desviem ou percam a caminhada, a jornada. E cadê ele? Foi deixado para trás. É igual lá no seriado do Senhor dos Anéis, que tem todo mundo na jornada empurrando suas carrocinhas, e aí eles começam a cantar a música para um dia, em memorial daqueles que ficaram para trás, fulano e tal, e não sei o que, aí eles cantam com maior emoção, nós te esperamos. Te esperam onde? Por que não esperou antes? Eu tipo, não, ficou para trás, nós estamos te esperando, quem sabe um dia você alcança a gente, né? Não, morreram, ficaram para trás. Nós não podemos fazer isso. Está difícil para um, vamos mais devagar, vamos esperar, vamos conduzir, vamos fortalecer, porque ele está buscando a presença como nós estamos buscando a presença, mas talvez ele não tenha a força que nós temos nesse momento, e como comunidade nós vamos ter que nos ajustar. Então,
recapitulando tudo que nós estamos falando, tudo que nós estamos vivendo, esse próximo mês nós vamos ter muita coisa acontecendo. Nós estamos num momento de transição. Fiquem ligados no grupo da nossa igreja. Fiquem ligados nas redes sociais para as coisas que vão estar acontecendo. Porque nós, da liderança, vamos estar mais envolvidos com essas coisas, enquanto vocês estão também envolvidos com a sua vida. Sim. Então, enquanto vocês estão trabalhando, enquanto vocês estão fazendo vida comum, lembrem-se da liderança dessa igreja. Orem por nós. Orem pela nossa congregação. Orem por aqueles que provavelmente vão começar a fraquejar e enfraquecer e ficar para trás. Orem para que o Senhor venha nos dar graça para não perder ninguém nessa estação. Para que a gente consiga discernir ver quem é que está fraco no nosso meio, quem é que está faltando no nosso meio. Não é simplesmente chegar no lugar e falar, ih, caramba, entrou para a estatística, nós te esperamos. Né? Não, vamos junto passar por isso. Orem por nós enquanto nós oramos por vocês, enquanto nós estamos discernindo esses próximos passos. O Senhor moveu a nuvem para lugares bons e para lugares difíceis, para lugares floridos e para lugares áridos, onde havia água e onde não havia água. O que importa é nós sermos obedientes à voz do Senhor, seguirmos a presença do Senhor, nos alegrarmos e nos satisfazermos na presença do Senhor. Os frutos Ele dará na estação correta. Os frutos Ele dará segundo a obediência de cada um individualmente e de nós como congregação também. Vamos nos alegrar nessa estação. Vamos passar por isso juntos, nos alegrando no Senhor. Vamos, toda vez que a gente entrar aqui, agradecer, levantar ações de graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez no nosso caminho, na nossa jornada. Olha aí o Thales e a Fernanda. Olha quanta gente que o Senhor já fez no nosso meio. Vamos nos lembrar, vamos testemunhar. Semana passada, quem estava aqui? O Jace. Semana passada você foi curada aqui. Olha isso. Jace, o pessoal vem lá, Francis vem lá de Três Pontas. Thalita, Tiago vem lá de Três Pontas para estar com a gente. Levantemos graças ao Senhor. Rendemos graças ao Senhor porque Ele está guiando e liderando e pastoreando a Imagodei por vales verdejantes. Mesmo que nós tenhamos que passar pelos vales da sombra da morte para chegar lá. Nós vamos ter paz, vamos caminhar em paz. Uma coisa que aconteceu, só como testemunho, a gente estava conversando com o Aldair, e ele nos encorajou dizendo que eu conversei com ele na terça-feira, sei lá, segunda ou terça dessa semana, antes da assembleia que nós teríamos, e nós estávamos conversando, oramos juntos e gastamos um tempinho conversando sobre essa estação. No dia seguinte, um americano ligou para ele, um cara que ele está ajudando no mestrado, lá nos Estados Unidos. E o cara ligou para ele e falou assim, Aldair, eu nem sei se você é místico, você acredita em Deus falando e tal, mas eu tive uma palavra do Senhor e foi um sonho ou uma visão? Foi um sonho a teu respeito e você estava na beira de um rio e haviam várias folhas e essas folhas estavam no chão e você começou a recolher elas e nas folhas estava escrito paz. E você estava recolhendo e você estava dando para alguém, sei lá, algo assim, mas que eu senti, o cara lá dos Estados Unidos, presta atenção, o cara faz ideia do que está acontecendo, do que aconteceu com o Aldair, mas eu senti que este sonho tinha a ver com alguém que você estava pastoreando e instruindo ontem. E a única pessoa que o Aldair conversou no dia anterior fui eu. Deus estava falando com alguém lá nos Estados Unidos, trazendo encorajamento para o Aldair, para nos encorajar que o Senhor estava nos dando
paz nessa estação. Paz. Imagina isso. Olha como é que Deus trabalha, gente. Olha o que Deus está fazendo. Nós poderíamos estar desesperados, poderíamos estar envergonhados, poderia estar estranho com aquele sentimento e agora, meu Deus está dando paz. E nós vamos aproveitar essa paz no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Nós ainda temos um momento muito especial nessa noite. Hoje nós celebramos a mesa do Senhor. Glória a Deus.